Eu queria começar falando da guerra, né? Depois a gente pode até falar de temas brasileiros. Eu tô. O pessoal diz assim para mim, sabe? Essa coisa do argumento de autoridade realmente é um negócio muito. Não, você não entende o que é ser presidente da República, você não entende o que é diplomacia. Eu estou achando esquisito essa posição do governo brasileiro que condena o Hamas, não condena Israel e diz que essa posição é de neutralidade, né? E disse que essa posição é de neutralidade, né? O ministro Paulo Pimenta demitiu o presidente da EBC e na explicação que ele deu, falou: ele me demitiu dizendo que a posição do Brasil é de neutralidade. Primeiro, ontem eu contei uma história aqui, sabe, Genuíno, Elenira, vocês não são crentes, né, não são católicos como eu, que é a história da disputa entre o diabo e o anjo por uma pessoa que estava sentada em cima do muro. E o anjo lá se esgoelando. Vem para cá, aqui é bom, você vai ser feliz, a gente vai te tratar bem. E o diabo do lado de lá sentado, olhando, tomando uma caipirinha. E o anjo se esgoelando, e o anjo não ouve o diabo falar. Uma hora o anjo escala, sobe o muro, olha para o diabo assim e fala: por que você não está chamando ele para ir? Aí o diabo diz: porque o muro é nosso. Porque o muro é nosso. Então, a neutralidade, a gente sabe bem a que interesse atende. E é curioso que o presidente da EBC foi demitido por ter divulgado lá um tweet contra Israel, mas o ministro do Esporte, com o apoio do Nicolas Ferreira, da extrema-direita brasileira, que diz que o Hamas é terrorista, não aconteceu nada com ele. Isto aqui é o que pensa o governo de Israel. Vou apresentar para vocês o presidente de Israel, com quem o presidente Lula tem cultivado boas relações, aparentemente. Rules of the international law, period, unequivocally. It's an entire nation out there that is responsible. It's not true. This rhetoric about civilians not aware, not involved, it's absolutely not true. They could have risen up, they could have fought against that evil regime which took over Gaza in a coup d'etat. But we're at war. We are at war. We're at war we are defending our homes. We're protecting. Então, o que ele está dizendo é isso, vocês ouviram, né? Ele dizendo que não tem essa história de civil. Nós estamos lutando contra eles, contra esse povo. Por que esse povo está lá, não derruba o seu? Então, não tem conversa. É guerra de extermínio. Está aqui os terroristas contra os quais eles combatem. بكفي ظلم احنا ناس غلابه اقسم والاولاد ما تختفى بايديا معنا الاولاد وين؟ حدا يطمني يا ماما بكفي يا عالم بكفي ظلم احنا ناس غلابه اقسم والاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا يشهد علي الله الاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا يشهد علي الله بكفي يا Então, vocês puderam ver o presidente de Israel e essa mãe que tinha acabado de perder uma das suas filhas. Eu queria ouvir vocês sobre a situação, né? Ontem à noite, o presidente Biden fez um discurso traçando um sinal de equivalência entre Putin e o Hamas e dizendo que vai destruir a Palestina e a Ucrânia, ou seja, que vai apoiar Israel e a Ucrânia até o fim. Genuíno, aí queria ouvir de você um cenário da guerra e a posição brasileira nesse cenário. Olha, Mauro, o cenário da guerra é de agravamento, de ampliação, porque os Estados Unidos, respaldando o Estado terrorista de Israel, dá todo o aval há 75 anos, salvo raras exceções, para a ocupação, para o apartheid, para negar ao povo palestino o direito à sua autodeterminação. Numa situação como essa, não há neutralidade. Gaza e a Cisjordânia é uma prisão em céu aberto, é o Holocausto em céu aberto, é escancarado. É claro que o governo é errado equiparar a ação do Hamas com a ação do Estado de Israel. Isso já é errado. No limite, nós podemos criticar a violência contra a população civil, mas qualificar de terrorismo o Hamas é um equívoco. Segundo, não condenar o Estado de Israel
pelo que faz desde quando foi criado, desde a lei, desde a resolução 181 de 47, é um equívoco. Nesse ponto, não há neutralidade. E quem viu o pronunciamento do Biden ontem à noite, ele se coloca como chefe do Império Mundial. Tudo depende dos Estados Unidos. Ele se coloca como o defensor da ordem imperialista ocidental, dos valores do capitalismo monopolista e imperialista. Nesta questão, eu discordo da posição do governo. É claro que o governo pode fazer mediações diplomáticas, mas desde que deixe claro qual é o campo, qual é o rumo. No meu modo de entender, esse pragmatismo itamaratoca, que vem desde um período anterior, não é a posição mais correta. O Brasil tentou uma negociação e olha bem o que os Estados Unidos fez. Vetou a resolução que o Brasil aprovou com 12 votos. E olha bem, por que ele veta, Mauro? É a arrogância do império. Ele pode até admitir alguma daquelas medidas que a resolução do Brasil propôs, mas desde que seja ele que vai fazer. É o dominador que não abre mão da sua condição de dominar. Portanto, eu discordo da política que o governo tem adotado. Eu acho que o governo acerta na repatriação dos brasileiros, eu acho que o governo acerta na questão do corredor humanitário, mas o governo claudica quando tenta qualificar o Hamas como terrorista e não fazer uma crítica dura ao terrorismo político racista do Estado de Israel. Eu acho que é um equívoco. E essa política, Mauro, não é a que mais acumula. Essa política de panos quentes, de centro, essa política na questão externa, no mundo em conflito, no mundo polarizado, não é o melhor caminho. Eu acho que, numa questão como essa, o que está em jogo ali, Mauro, não é só a geopolítica. Tem a geopolítica, tem uma região conflagrada por causa dos interesses estratégicos, mas tem valores, Mauro, tem valores dos direitos humanos, valores da autodeterminação, valores de massacre, valores de arrogância. E numa questão como essa, a esquerda não pode titubear. Eu estou criticando claramente. Essa demissão do Hélio Dória não tinha sentido. Ele reproduziu uma live do Latuf, não precisava demitir, e os outros. Esse negócio de 2 pesos e 2 medidas não dá. Portanto, eu sou crítico. Assim como eu sou crítico, Mauro, numa conjuntura como essa, e é claro que essa questão tem ligação, essa aceitação do governo brasileiro de uma boa relação com os Estados Unidos. É um equívoco o governo brasileiro aceitar o treinamento de militares americanos no centro de guerra da selva. É um equívoco o governo brasileiro não encarar que há uma política imperialista, inclusive na América do Sul. É um equívoco o governo querer rediscutir os documentos da Defesa Nacional sob o comando do chefe de Estado-Maior Conjunto do Ministério da Defesa. E, coincidentemente, não bota o Ministério da Educação nem da Justiça. E o chefe do Estado-Maior Conjunto, que é um 4 estrelas, vai ter o poder de veto daquelas pessoas que o Ministério possa indicar. Portanto, eu acho que o governo, em matéria de política externa, o governo estava avançando nos posicionamentos, mesmo contraditórios sobre a guerra na Ucrânia, estava avançando numa defesa da multipolaridade. Agora, os Estados Unidos mandou um recado. Multipolaridade, não. É a unipolaridade sob a batuta do império. E nessa questão aí, o governo brasileiro claudicou na questão dos ataques, aos palestinos. O direito do povo palestino é um direito sagrado, é uma questão nacional, é autodeterminação. E o massacre vem desde quando, Mauro? Desde antes de criar o Estado de Israel, em 1947. Na colonização patrocinada pelo Império Britânico. Depois veio a criação do Estado de Israel, e o Estado de Israel nunca reconheceu e nunca aplicou as resoluções da ONU. Portanto, quem é que discute? Nesse momento, eu acho que o governo precisa fazer uma inflexão à esquerda. Eu discordo desse pragmatismo dos itabaratocas.